Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo de número 12. Senhor, tua palavra será, Deus, compartilhada com a sua igreja. Amado Senhor, tanto o Senhor já falou ao meu coração acerca desta já há alguns dias. Eu peço ao Senhor agora que de tudo quanto escrevi, anotei, não esteja preso a palavras apenas de sabedoria humana, mas sejam palavras inspiradas pelo Senhor, porque certamente ela vai produzir o efeito. A tua palavra é espada de dois gumes. Onde ela passa, ela cura, ela trata, ela sara, ela conserta. O Senhor diz que penetra mais do que uma espada de dois gumes, até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. Fala com o teu povo, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 12, a minha tradução continua sendo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem frutos. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês os que estou fazendo e sabes como eu te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que você vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversas de amigo. Tenha bondade de sentar. Aleluia por essa palavra. Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite sobre esse tema: lidando com as crises. Lidando com as crises. Quando falamos de crises, esse tem sido um assunto que não é desconhecido de praticamente ninguém. É um assunto que a maioria das pessoas conhecem bem. É de conhecimento nosso que as crises, normalmente elas não se estabelecem de forma rápida. São as pequenas crises que às vezes isso acontece. Mas a maioria das crises, elas se instauram
com o longo dos dias. E muitos, quando se dão conta que estão em crise, muitas vezes não sabem mais como sair, não sabem mais como lidar. Eu fiquei pensando, amados, sobre esse texto, porque ele é uma grande verdade ainda para os nossos dias. Porque quando começamos a olhar as crises de Jeremias, ela não acontece, ela não começa aqui no capítulo 12. Se você olhar lá no capítulo 11, a partir do versículo de número 20 em diante, ele vai dizer para o Senhor, ele vai fazer uma queixa ao Senhor, acerca daquilo que ele estava vivendo. Ele estava pregando, ele estava anunciando, ele estava falando, mas os homens de Anatote queriam matá-lo. Anatote era uma aldeia que ficava cerca de mais ou menos 5 a 7 quilômetros de Jerusalém. Só que ali ninguém queria mais ouvir o evangelho. Quando eu falo o evangelho, eu falo a palavra, a lei, aquilo que era pregado no Antigo Testamento. Eles não queriam saber de Deus, não queriam compromisso com Deus. Mas lá ele faz uma queixa para Deus, só que aqui ele entra em crise. E essa crise que ele vai viver não é apenas também no capítulo 12. Se você olhar no capítulo 15, se você olhar no capítulo 17, se você olhar no capítulo 20, todos esses capítulos vai haver queixa do profeta. Vai haver uma crise, ele vivendo uma crise intensa. E nos chama a atenção, porque as crises, elas afetam todas as pessoas ao longo da vida. E o que é crise? Normalmente são situações repentinas, geradas por uma coisa que você não espera, de repente. Quem sabe por uma notícia, quem sabe por um diagnóstico, quem sabe até mesmo, me perdoe usar essa frase, mas até mesmo por um assalto, você entra em crise, você não esperava aquilo e aquilo te gerou impacto de tal maneira que gerou uma crise de ansiedade, uma crise de medo, uma crise de, enfim. Nos chama a atenção porque ele está vivendo isso. E nós sabemos que as crises, na maioria das vezes, elas são geradas por conflitos internos, elas são geradas pela emoção, sem falar nas crises que são tratadas aí pela medicina, pelas crises neurológicas, patológicas, psicóticas, traumáticas e daí por diante. Crise, segundo o dicionário Aurélio, é uma manifestação súbita, uma fase difícil. Já o dicionário, o Globo, ele define crise como uma alteração repentina, uma situação anormal grave. Possivelmente, as respostas seriam diversas se eu perguntasse aqui nesta noite: que tipo de crise você está vivendo? Talvez você pensou: graças a Deus não estou vivendo nenhuma crise. Glórias e glórias ao nosso bom Deus. Que Deus continue te abençoando assim. Mas possivelmente uma maioria esteja vivendo. Quem sabe uma crise na família, com filhos, com parentes, com cônjuge.
Quem sabe uma crise financeira, quem sabe uma crise de relacionamentos, quem sabe uma crise de temperamentos, quem sabe uma crise de desânimo, uma crise de desemprego, uma crise de insegurança, ou uma crise de velhice. Lidar com a velhice, a mente diz, vai que dá, e o corpo não dá. Começamos a ficar limitados, e lidar com essas coisas não é fácil. Às vezes nós achamos que somos jovenzinhos, mas o corpo diz, não é mais não. Então nós vivemos crises e crises e crises ao longo da vida. Crises é algo que vai pegar todos nós em algum momento. Por isso nós precisamos lidar com as crises, aprender a lidar com elas. O problema é que às vezes as crises, quando elas chegam, nós não sabemos lidar. Nós não encontramos a solução, nós não sabemos como tratá-lo, nós não sabemos que decisões devem ser tomadas, e normalmente quando nós tomamos uma decisão, estando em crise, normalmente elas não são as melhores decisões, não são as decisões mais acertadas, elas não são as melhores. E por que não são? Porque sempre nós estamos enxergando apenas dentro de um ponto de vista, o nosso. Nós sempre estamos olhando para nós, o que é melhor para nós, como fazer daquela forma para que nós estejamos bem. E numa crise nós nunca deveríamos olhar apenas para nós. Numa crise nós deveríamos sempre olhar para aqueles que estão à nossa volta, porque uma crise ela não afeta apenas nós, mas ela afeta todas as pessoas que estão ao nosso redor, ela afeta normalmente as pessoas do nosso convívio, e se nós não soubermos lidar com ela, nós vamos gerar problema. E quando a crise chega, parece que nós começamos a lidar com ela sem avaliar o seu contexto. Nós começamos a lidar com ela sem avaliar o quanto uma posição ou uma decisão poderia afetar os outros. O problema é que quando ela chega, parece que os ouvidos ficam tampados para ouvir a voz de Deus. Lembra de quando Lázaro é morto? Eles estavam tão irredutíveis na ideia que Lázaro não podia morrer, que não se deu conta que Jesus podia ressuscitar Lázaro. E às vezes nós somos assim. Nós estamos tão focados em nós, tão focados nos nossos sentimentos, tão focados no nosso problema, que nós não imaginamos o que vamos causar, tomamos uma decisão num período de crise. Nós só enxergamos nós, parece que tampamos os nossos ouvidos à voz de Deus. Às vezes nós ouvimos mais o que as pessoas dizem do que a palavra de Deus diz. Nós ouvimos mais o que queremos ouvir das pessoas, ou o que as pessoas querem que nós façamos, do que aquilo que Deus quer que façamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Na crise, não é para nós procurarmos caminhos mais fáceis, mas o caminho direcionado por Deus. Vou repetir essa frase. Na crise,
não é para nós procurarmos os caminhos mais fáceis, mas o caminho que Deus direciona. É por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, sempre podemos estar envolvidos em uma crise, mas nós não podemos olhar para nós mesmos. Parece que nós esquecemos que crises sempre vão existir. Existiu na nossa infância, existiu na nossa adolescência, existiu na nossa fase de juventude, existiu na nossa fase adulta, vai existir na nossa velhice. Enquanto estiver vida, vai existir crise. E nós precisamos entender isso, porque elas sempre vão estar presentes na vida do ser humano. E se ela sempre vai estar presente, o que nós estamos fazendo para lidar bem com esses momentos difíceis? Um bom exemplo é esse texto que lemos, onde Deus ele responde o profeta Jeremias, diante de uma crise que ele está vivendo. Eu acredito que uma das piores, não apenas por causa das pessoas que estavam ao seu redor, mas Deus ele vai dizer para eles: olha, Jeremias, os da sua própria casa, a sua família, Jeremias, eles contribuem para que você seja morto, eles não querem te ouvir, eles te detestam, você acha que eles querem teu bem, mas eles não querem. Jeremias está vivendo aqui um conflito terrível, e o profeta ele vai ficar impaciente, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar aqui querendo que Deus agisse com rapidez. Parece que nós somos assim. Nós somos seres imediatistas, queremos falar e Deus responder, queremos orar e Deus falar. Se Deus não falar, tem algo errado. Às vezes nós queremos que Deus haja com rapidez, e como Deus não age como o profeta quer, isso gerou uma crise. E a crise que gera em Jeremias é crise de questionamento. E quem nunca se questionou? Quem nunca se questionou? Eu creio que todos nós, não somente eu já fiz isso, mas eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, quantos de nós já se questionamos o porquê disso, o porquê daquilo? Quantas vezes nós questionamos as circunstâncias, querendo uma resposta delas, e às vezes nós não temos uma resposta. Às vezes nós ficamos num vazio, às vezes nós ficamos numa incerteza, às vezes nós atribuímos a razão desse nosso problema a uma pessoa, às vezes nós atribuímos isso a alguém, às vezes quando nós não temos uma resposta, nós começamos a achar quem é o responsável, e às vezes para quem atribuímos? Para ele. Deus não agiu, Deus não fez, Deus não se importa, Deus não está vendo a minha causa, Deus não está agindo a meu favor, eu sou seu servo e Ele não me ouve. Às vezes nós vivemos crises assim, às vezes nós não sabemos o que fazer, às vezes nós não temos uma resposta. Às vezes não chegamos a lugar algum, a resposta alguma. A crise que Jeremias viveu foi porque aparentemente Deus não ouvia a sua oração. Os salmos que lemos no início desse culto, os salmos de Asaf, ele também entra em crise. Ele vai dizer: Deus, faltou pouco para que eu escorregasse,
faltou pouco para eu sair da tua presença. Eu olhava, os ímpios prosperavam, eles faziam, eles não se importavam com o Senhor, eles faziam tudo o que queriam, o Senhor prosperava, eles plantavam e colhiam. Senhor, parece que só o justo é provado, parece que só o justo tem que passar por situações difíceis, eles não estão nem aí para o Senhor, e o Senhor sempre está abençoando eles. Eu olhei com meus olhos, e isso me levou a pensar como eles pensavam. Mas lá no versículo 16, ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei. Até que eu entendi qual é o fim deles. O que eles têm que gozar desta vida, o que eles têm que usufruir dessa vida, é nessa vida. Mas nós não usufruímos. Ele vai dizer: mas o Senhor me preserva na tua presença. Às vezes nós entramos numa crise olhando o nosso estado terreno, olhando a nossa condição, como nós estamos vivendo. Parece que esquecemos que nós temos um Deus que tudo supre. Parece que esquecemos que nós servimos um Deus que vê tudo. Ele orava e aparentemente parecia que Deus não ouvia a sua oração. Parece que Deus estava despreocupado, porque não fazia nada para mudar aquela situação. Parece que não fazia nada. Não fez, aparentemente parece que não fez nada na vida de Jeremias, e ele sofreu essa crise. Aparentemente também parecia que não fazia nada na vida lá do profeta Elias. Na vida do profeta Elias, ele vai lá, ele vai pedir para que Deus levasse como um dos antigos, porque ele só tinha ele, e agora Jezabel também queria matá-lo. Falou que também não queria viver uma crise também, não apenas esses, mas também o profeta Abacuque, ele também vai viver uma crise, e ele vai dizer: Deus, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me responder? Então todos nós estamos sujeitos a viver crises, principalmente quando somos servos de Deus. Parece que o nosso coração fica mais inquieto, porque sabemos que Deus, Ele cuida de nós, sabemos que Deus, Ele nos ouve, sabendo que Ele nos atende, mas parece que o nosso coração fica inquieto. Então o profeta Jeremias, numa ousadia, ele vai ter uma conversa com Deus. E nessa conversa com Deus, ele vai falar para Deus: Senhor, eu sei que se eu fosse questionar com o Senhor sempre tem razão, mas eu quero falar com o Senhor sobre a tua justiça. Olha, irmãos, onde ele foi meter o dedo, aonde ele foi direcionar as palavras. Deus é justo. Deus é justiça, e justiça é um dos atributos de Deus. E ele vai dizer para Deus: que justiça é essa? O Senhor diz que é justo, mas que justiça é essa? Que o justo padece e os ímpios prosperam. Que justiça é essa que o justo sofre enquanto o ímpio usufrui? E ele vai delongar uma conversa para Deus. Chega no versículo 3, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu sou justo perante o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor pode provar o meu coração perante o Senhor. Tu me vês e prova o meu coração contigo. Dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor não me ouve? A vontade do profeta era que Deus agisse e fizesse o que ele estava pedindo. Que Deus agisse e fizesse o que ele precisava. Eu fiquei pensando sobre isso, amados, porque quando nós olhamos um texto como esse, olhamos e vemos a possibilidade de nós estarmos exatamente numa condição como esta. É
possível nós entrarmos também em crise como esta, porque muitas vezes o que o profeta estava pedindo é muitas vezes o que nós pedimos. Talvez a gente não peça que o Senhor puna o ímpio, mas o Senhor, nós oramos para que Deus converta ele. Mas talvez a gente precise de uma resposta, ou precisa resolver algumas coisas que ainda são enigmas para nós. E nós falamos com Deus e Deus não nos ouve. Ou Deus aparentemente não nos ouve. E às vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nos falta sensibilidade. Porque a nossa vontade, irmãos, muitas vezes é momentânea. Deixa eu te repetir isso. A nossa vontade muitas vezes é momentânea. Às vezes nós estamos de forma decidida, dizendo a Deus, jejuando, pedindo, Deus entra com providência nisso, Deus faz desse jeito, Senhor opera dessa forma, Senhor age dessa maneira, e Deus não age. E às vezes nós ficamos questionando por que Deus não age. Não age porque Ele enxerga como nós estamos orando. Não age porque Ele sabe como nós estamos pedindo. Não age porque Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que tempos depois a gente está nos pés do Senhor dizendo: glória a Deus, Senhor, porque o Senhor não agiu como eu te pedi. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor não agiu daquele jeito naquele tempo. Glória a Deus, porque o Senhor não manifestou o teu poder daquela forma como eu te pedi. Porque nós sempre estamos pensando no momento. Nós não conseguimos enxergar o futuro. Nós não conseguimos enxergar mais adiante, mas Deus consegue. É porque Ele me ama, é porque Ele te ama, que Ele não deixa. É porque Ele nos ama, que Ele não nos deixa que passamos por momentos e Ele faça como nós queremos. Às vezes, a nossa vontade muitas vezes é que Deus haja do nosso jeito, é que Deus haja como nós estamos pedindo. Irmãos, como teria sido difícil suportar se Deus tivesse agido como nós pedimos. Como seria difícil suportar. Quem sabe esse momento quando nós não enxergávamos quando pedimos. O Senhor tem as formas de resolver as coisas. Por isso nem sempre as respostas. Por isso nem sempre Ele te responde. Mas o fato do Senhor, Ele não trazer a resposta nesse momento, significa que você vai ficar sem resposta. Ele vai falar com você. Mas talvez de outra forma, mas talvez de outro jeito, do jeito dele, não do seu jeito. Ele vai levar você a entender que você estava orando errado, que você estava pedindo errado, que você era egoísta, que você só pensava em você, que você só pensava nos seus problemas. E o Senhor pode olhar para você e falar: filho, não é desse jeito. E você começar a enxergar as coisas do jeito de Deus. Meu irmão, minha irmã, o homem nunca foi senhor do seu futuro. O homem não conhece o seu futuro. Ele não consegue falar nada do seu futuro. O meu amanhã, o teu amanhã está nas mãos do Senhor. Então a orientação do Senhor é melhor que a minha. Esperar no Senhor é melhor que o meu
desespero. Igreja, por favor, considere a vontade de Deus. No mínimo, considere a permissão dele nessa situação, antes de você entrar em crise. Antes de nós entrarmos em crise. Porque depois, amados, que entrarmos em crise é mais difícil de sair. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira. Não queira fazer as coisas da sua maneira, sem considerar qual é o propósito de Deus nisso. Sem considerar qual é a vontade de Deus nessa situação. Por favor. Nosso maior problema é nós acharmos que Jesus não se preocupa. Nosso maior problema é achar que Jesus não se importa. Homem de Deus, mulher de Deus, presta atenção nisso. Deus não está deixando as coisas acontecerem como você está pensando. Deus não está deixando o barco à deriva como você está achando. Tudo está no controle de Deus. Deus não deixa nada escapar pelos vãos dos dedos. Ele é Senhor. Ele sabe. Às vezes nós não enxergamos. Eu quero dizer para você que esse ano de experiências com Deus tem sido um ano que às vezes parece que eu quero entrar em crise. Porque são muitos questionamentos. Questionamento em relação à minha pessoa, questionamento em relação a algumas coisas que tenho colocado como propósito, questionamento em relação ao ministério. Parece que eu estou, mas o Senhor sempre traz a minha cabeça: eu sou o Senhor da igreja. E eu sempre uso para a minha vida o que o salmista diz no Salmos 42: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. E às vezes eu grito para mim: não tem razão, Edson, para você estar desse jeito. Calma, rapaz, calma. Jesus já morreu pela igreja. Calma, rapaz. Deus vai dar saída, Deus vai mostrar. Mas parece que o coração fica inquieto. Parece que o coração agita. Parece que a gente, sabe, quanto mais ora, parece que a situação fica mais difícil. Mas não tem problema. Não tem problema ela ficar mais difícil. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, vou continuar servindo a Ele do mesmo jeito, fazendo para Ele do mesmo jeito, adorando a Ele do mesmo jeito. Ele é Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, como é Senhor da sua vida. Muitas vezes algumas situações acontecem, amados, dentro do nosso contexto, que parece que vem para nos tirar o chão. Como aqui o profeta Jeremias estava vivendo, parecia um beco sem saída. Ele acreditava que se Deus não agisse depressa, se Deus não agisse rápido, ele não ia aguentar, ele ia ser morto. E muitas vezes a gente vive uma situação dentro de um contexto que parece também que nós não vamos aguentar. Mas às vezes Deus quer trabalhar primeiro com a gente. A crise é para trabalhar a gente, para enxergar quando às vezes nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos, como nós achamos que somos alguma coisa, como nós achamos que o nosso status está bem, quando nós achamos que não dependemos. E Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: você depende de mim.
Nada nós fazemos sem Deus. Nada. Às vezes a situação acontece para que nós venhamos primeiro olhar para nós. A crise que Jeremias estava vivendo, Deus vai começar a responder para ele. E quando Deus começa a resolver a situação de Jeremias, Deus não começa dizendo: Jeremias, fica tranquilo que eu vou matar todo mundo lá de Anatote. Fica tranquilo, Jeremias, quando eu já disse para você que no dia do juízo eu vou destruir eles, não vai ficar ninguém deles. Jeremias, Deus não diz para Jeremias: Jeremias, você é o meu profeta escolhido, eu tenho zelo por você. Jeremias sabia que Deus zelava dele, assim como eu e você sabemos que Deus zela de nós. Mas o nosso coração às vezes se inquieta. Só que a resposta de Deus para Jeremias foi assim: Jeremias, se você não consegue competir com homens, se você não consegue correr com homens, como você vai competir com cavalos? Como é que você vai competir? Como é que você vai lidar? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, essa situação é um levante, é para que a palavra de Deus não seja pregada, é um levante, porque eles não querem ouvir Deus, eles não querem mudar de vida, eles querem andar ao seu bel prazer, eles querem andar da sua forma. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jeremias, vai vir dias piores. Se nós não aprendermos a lidar com as crises existenciais hoje, as crises de crescimentos hoje, as crises situacionais hoje, como é que nós vamos lidar quando vier um problema mais difícil na nossa vida? É para desistir? É para fugir? É para parar? É para correr? É para dizer para Deus: chega? Não, em nome de Jesus não. Deus te chamou como homem de Deus, Deus te chamou como mulher de Deus, Deus nos chamou para levar esta palavra até o fim. Vai ser fácil, irmãos? Não. Na medida que o fim se aproxima, as coisas vão ficando mais difíceis. Na medida que o fim se aproxima, as coisas vão ficando mais dolorosas. As dificuldades vão sendo cada vez maiores. Mas olha a resposta de Deus. Como? Se você não consegue competir com homens, como vai competir com cavalos? Sabe, irmãos, vale a pena a gente pensarmos: por que estamos com o coração tão inquieto em meio às crises? Deus conhece a sua causa. Deus conhece a minha causa. Deus sabe aquilo que inquieta o nosso coração. Deus sabe porque você está desapontada, desapontado. Deus sabe porque teu coração entristeceu. Deus sabe como está sendo difícil para você. Mas continuemos confiando em Deus. Continuemos servindo a Deus, ainda que venha com grande intensidade pensamentos negativos. Às vezes para aumentar a crise, para aumentar os questionamentos, para trazer abatimento no estado que às vezes nós nos encontramos. Certo é que ela não vai preservar para sempre. Não vai preservar para sempre essa crise. Não vai. Em nome de Jesus não vai. Persevera. Tenha certeza que vai haver providência divina. Tenha certeza que vai haver resposta de Deus para você entender tudo isto. Às vezes você não está entendendo hoje. Persevera um pouco mais. Enquanto as orações não são respondidas, vai esperando, vai confiando, vai dizendo: Deus, eu não aguento, Deus está difícil, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me mostra o que fazer, Senhor, vai me orientando, vai me direcionando. Deus, o meu coração está dessa maneira, Senhor, alivia esse peso de mim, Senhor, tira essa situação que eu estou vivendo.
Amado, você está falando com o teu pai. Falar com Deus não é somente com palavras bonitas. É rasgar o coração diante de Deus, dizer para Ele o que você sente. Talvez você está aqui nesta noite e não tinha vontade de estar aqui. Uma crise de desânimo que você não imagina de onde veio, como veio. Crises parece que sem motivo. Em nome de Jesus, não desista. Ainda que a desistência seja a primeira alternativa. Às vezes parece que nós só temos uma: desistir. Desistir do que você está vendo. Desistir daquilo que você está passando. Desistir, acredite. Deus está gerando forças no seu íntimo hoje. Deus está gerando forças espirituais em você. Para você passar por esse momento, para você enfrentar esse momento. Deus sempre continua dando força para você avançar. Amados, não é à toa que o Senhor usa o profeta Isaías. Lá no capítulo 50, no verso 10, na parte B, ele diz assim: quando você estiver em trevas e você não encontrar luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firma sobre o seu Deus. Não tiver luz, não tem saída, não tem alternativa, não tem possibilidade. Ei, em nome de Jesus, a palavra diz: confia no nome do Senhor. Hoje talvez você não esteja vendo, mas amanhã Deus está nascendo uma nova esperança na tua vida. Hoje você não está vendo, mas amanhã Deus traz o recurso. Às vezes nós se inquietamos, mas o propósito de Deus não é que nós fiquemos inquietos. Amados, às vezes, queridos, nós pensamos que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo. Deus precisa agir mais rápido. Isso, amados, é porque vem os nossos questionamentos, porque assim como o profeta queria, também nós queremos. Um pouco mais para frente nós vamos ver que aquilo que nos afetou não precisava tanto, não era para tanto. Nós desesperamos para tanto, não era para tudo aquilo. E às vezes nós olhamos e pensamos com nós mesmos: Deus, como eu não sei lidar com as dificuldades, como eu não sei lidar com as crises. Amados, podemos não ter todas as respostas que nós queremos. Podemos não ter todas as respostas que nós precisamos, porque nem todo dia Deus realiza aquilo que nós queremos, mas todos os dias nós temos Deus. Todos os dias nós temos o Senhor. Amados, se Ele fizer, nós vamos continuar obedecendo da mesma forma, como se Ele não tivesse feito. Se Ele não fizer, nós vamos continuar adorando a Ele da mesma forma, como se Ele tivesse feito. Vamos continuar adorando na presença dEle, sabendo que Ele nos ajuda todos os dias. Não temos a resposta que queremos, mas temos a ajuda dEle. Não temos a resposta que queremos, mas temos o consolo dEle. Não temos a resposta que queremos, mas temos a direção dEle. Não temos a resposta que queremos, mas temos as estratégias dEle. Não temos, e nós vamos seguindo, nós vamos andando, e quando nós menos esperarmos, Ele já entregou a nossa vitória. Igreja amada, eu quero te dizer uma coisa: não permita que os conflitos, não permita que as angústias, que o desencorajamento venha acelerar do teu coração, de maneira que isso venha gerar uma crise em você. Evitar a crise dá menos trabalho que sair dela. Evitar a crise, seu coração não pode estar inquieto, seu coração não pode ficar sem paz. Confie em Deus. Confie em Deus. Sabe, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Amanhã vai nascer uma nova esperança. Irmãos,
Salmos 30 diz mais ou menos isso: choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Amanhã pode nascer uma nova esperança vinda de Deus para a tua vida. Devemos, amados, olhar para o Senhor com fé. Devemos esperar no Senhor com fé. Esperar o tempo de Ele agir. Esperar o tempo de Ele agir. Ele sabe exatamente o que fazer nessa situação da sua vida. Ele sabe exatamente o que fazer nessa situação da sua vida. Você não sabe, mas Ele sabe. Lidar com as crises não é fácil. Lidar com as crises não é fácil. Mas nós temos um Deus que está acima de qualquer crise, que traz a resposta a nós no meio de qualquer crise. As crises não são obstáculo para Deus operar quando nós depositamos a nossa esperança nele. Eu vou orar por você. Já quero convidar a equipe de louvor. Não, a equipe de louvor ainda não. Espera um pouquinho aí a equipe. Deixa aqui só o Toninho brincando um pouquinho aqui, fazendo um fundo musical. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito Santo testificou muito na minha alma durante essa semana sobre lidar com crises, principalmente olhando para mim, analisando a mim. Não é fácil. E eu sei que talvez você entrou também numa condição parecida com a minha. Eu tenho depositado a minha esperança no Senhor. Eu tenho acreditado piamente no Senhor. Mas talvez você não tenha conseguido agir como eu tenho agido. E eu quero orar por você. Se você está vivendo um momento assim, coloca a mão aí no teu coração, mesmo sentado aí no teu lugar. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor pela vida desse meu irmão. Senhor, eu quero pedir a Ti pela vida dessa minha irmã, Senhor. Desses teus filhos que entrou aqui nesta noite. Senhor, destes teus filhos que estão nos assistindo. Meu Deus, às vezes estão vivendo uma crise por causa do orgulho. Vivendo uma crise porque não querem dar o braço a torcer. Porque afetou o seu ego. Ou quem sabe, Senhor, porque não soube lidar e agora está dentro de um labirinto. E não vê saída, Deus. Mas o Senhor é o Deus que nada foge do teu controle. Nada foge. O Senhor conhece particularmente cada um de nós que estamos aqui. A sua palavra diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Estão aqui, Senhor, teus filhos. O Senhor sabe como eles chegaram, Senhor, e o Senhor sabe o que eles aguardam do Senhor. Estão aqui buscando uma resposta no Senhor. Amado Deus, abre a janela dos céus. Senhor, abre a janela dos céus. Visita, Senhor, esse teu filho. Visita, Senhor, essa tua filha. Responde, Senhor. O Senhor falou diretamente com Jeremias. O Senhor também pode falar com cada um de nós aqui nesta noite. Eu oro ao Senhor porque sei que o Senhor sempre responde.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe no teu coração. Creia. Creia que Deus tem resposta para a tua vida. Creia que Deus tem resposta para essa situação que você não está sabendo lidar. Sabe, às vezes, quando nós pensamos, às vezes já passou muito tempo, e Deus não quer que passe muito tempo. Eu não sei como você entrou aqui, qual é a sua condição diante de Deus, mas Deus tem pressa em trabalhar na minha vida e na tua vida. Talvez você está aqui nesta noite e por algumas razões, quem sabe não semelhantemente a de Jeremias, que as pessoas queriam matar ele fisicamente, mas quem sabe você viveu momentos que parece que você ia morrer espiritualmente, e você saiu da presença do Senhor. Mas Deus, Ele te ama tanto, que por mais que você tentou, você não serve para viver fora da presença dEle. Você tem um destino que é o céu, e Ele te chama hoje. Volta hoje. Eu não sei como você está, como você chegou e qual é a tua condição, mas o Espírito Santo sabe. Se você estiver afastado,